Bom, pessoal, boa noite a todos, aos que estão aqui no presencial, que estão nos acompanhando também de forma virtual, pelo Zoom. É um prazer estar com vocês, né? E mais um evento do ATC Jurídicos e mais uma palestra que tem por objetivo, de fato, viabilizar com que vocês estudem, né, de maneira eficiente, estratégica, com os pés no chão, para que, de fato, vocês consigam obter a tão esperada aprovação, né, que é o objetivo de muitos, de todos vocês. Essa é uma palestra completamente nova, né? Nós temos algumas, inclusive, disponíveis para vocês no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do ATC Jurídicos, mas essa eu preparei com um carinho especial, porque essa palestra, inclusive, né, o tema da palestra é o tema, né, do meu livro que eu escrevi sobre, né, concurso público e que em breve aí será publicado. Portanto, eu trouxe algumas das questões, alguns dos pontos que podem aclarar e viabilizar que vocês tenham uma trajetória de aprovação, né, bem mais consistente, bem mais sólida, e para que esse caminho seja um caminho, né, bem direcionado e um caminho que, de fato, vai ter muito suor derramado, mas que também tem muito sucesso, êxito, né, durante aí a jornada de vocês, colecionando possivelmente muitas aprovações. Um abraço para todo mundo, independente do lugar, do país em que estejam, né, para o pessoal do presencial também. Então, o nosso objetivo hoje é falar, né, sobre o suor da aprovação, né? E eu destaquei no subtítulo a arte de ignorar atalhos e fazer o que é necessário. O título dessa palestra é emblemático, principalmente porque a gente constrói na nossa mente ideias de facilidade da trajetória, né, necessária à aprovação. Muito pelo contrário, né, a gente sabe que todo e qualquer objetivo que seja grandioso, todo e qualquer objetivo que vai te trazer um retorno muito grande, ele exige esforço, dedicação, entrega, disciplina e vai, né, possibilitar que você, compreendendo, né, essas dificuldades, eu sempre digo o seguinte, ó, a escolha do caminho é a escolha do obstáculo. Se você escolheu um determinado caminho a trilhar na trajetória dos concursos públicos, você escolheu também, ao mesmo tempo que você escolheu aquela trajetória, os obstáculos que estão nela. Portanto, necessariamente você tem que abraçar esses obstáculos, né? E não simplesmente, muitas vezes, virar as costas e ir embora. O que você precisa é abraçar esses obstáculos para seguir em frente. Então, essa trajetória é uma trajetória na qual você vai derramar muito suor, né? Mas, com certeza, você vai ter uma recompensa grandiosa com a tua aprovação. E eu nunca ouvi alguém dizer que estava arrependido de ter passado em um concurso, né? Não ouvi. Portanto, a gente precisa, aqui, nessa palestra de hoje, entender quais são as melhores estratégias, quais são as melhores ações, quais são os melhores comportamentos que você pode moldar para ter, né, sucesso durante a jornada dos concursos públicos. E esse é o meu objetivo aqui hoje. E o meu objetivo específico com vocês é que vocês aprendam pelo menos uma coisa nova ligada à trajetória de preparação para concursos públicos e que vocês apliquem isso, né? Costumeiramente as pessoas assistem palestras, elas bebem na fonte de livros que vão trazer informações relevantíssimas, mas elas têm problemas centrais para aplicar. E eu quero que vocês apliquem, né, tudo aquilo que eu eventualmente venha trazer aqui. Se algo fizer sentido para vocês, se você está aqui hoje, é porque em algum momento, em algum instante, né, esse título da palestra, essas informações foram trazidas para vocês, né, fizeram algum sentido e você parou, né, para estar aqui conosco. Portanto, vamos começar, né, a nossa palestra, falar um pouquinho sobre o suor da aprovação, entender que a escolha do caminho é a escolha do obstáculo e como a gente pode fazer para transformar todo esse esforço, né, em aprovação e não é um esforço jogado fora em vão. Primeiro ponto que eu trago para vocês, e aqui para mim isso é muito relevante, não queira fazer o máximo se você não faz nem o mínimo. Eu vejo ao longo dessa trajetória muitas pessoas que querem ali em um determinado momento incipiente dos estudos, já incluir 50 mil matérias, já preocupada com a prova oral, né, com o que fará eventualmente na prova oral, quando na verdade essa pessoa
nem solidificou uma base nas matérias centrais daquele concurso, né? Imagine aí um concurso para magistratura, MP, defensoria, advocacia pública, delegado, a pessoa nem consolidou a base nas matérias centrais, a pessoa não tem nem, né, o respaldo jurisprudencial, por exemplo, para responder as questões, mas ela já está preocupada com a prova oral. Então, a gente precisa entender que, antes de tudo, a gente tem que fazer primeiro o mínimo. O mínimo que você faz nessa trajetória é, primeiro, né, entender que existe disciplina agregada à sua preparação, e disciplina agregada à sua preparação envolve, antes de tudo, você respeitar os horários que você dedicou para o estudo. Então, tem gente, quando eu falo, né, que tem gente que não faz nem o mínimo, a pessoa não consegue nem acordar na hora que ela programou para estudar, né? Ela não consegue nem ser sincera consigo mesmo para dimensionar o número de horas que serão dedicadas à preparação. Ou seja, não, tudo bem, independentemente da sua realidade, se você tem 3, 4, 5, 6 horas de estudo, seja sincero com você mesmo e diga, olha, eu tenho 3 horas para estudar e nessas 3 horas eu vou me dedicar ao máximo. Eu, por exemplo, não tinha em nenhum momento mais do que 4 horas para estudar para concurso. Mas as minhas 4 horas eram 4 horas dedicadas, com qualidade, com intensidade. Portanto, não interessa a sua realidade ou quantas horas você tenha disponíveis. Interessa é o que você entrega naquele momento. Então, não fazer pelo menos o mínimo, né, é simplesmente, né, um fator para você repensar essa sua busca pelo máximo. Se você não está nem acordando no horário, se você nem cumpre, né, aquele número de horas estabelecido, se você não tem nenhuma base mínima nas matérias que são mais cobradas do concurso, como é que você está preocupado com as perguntas que serão formuladas na prova oral? Seja sincero com você mesmo. E aqui, né, vocês vão ver que ao longo dessa palestra, eu vou trazer, né, situações reais, verdadeiras, e vou falar com sinceridade. Porque o meu objetivo, como eu disse no início, não é falar de atalhos, não é falar de fórmula mágica, é falar do que você precisa fazer, do que você tem que entregar para verdadeiramente conseguir a aprovação. Então, essa é a premissa inicial. Se você não faz nem o mínimo, como é que você quer fazer o máximo? Né? Como é que você está preocupado com situações que só serão, né, enfrentadas lá na frente? O que você precisa é respeitar o seu horário, o que você precisa é ler com qualidade, o que você precisa é promover revisões, o que você precisa é estudar a jurisprudência dos tribunais, o que você precisa é entender que muitas vezes na primeira fase a maioria das questões vão envolver exclusivamente letra de lei, e aí, compreendendo esse cenário, executar. Então, executar, à medida que você executa, você vai, né, conseguindo agregar fatores adicionais. Então, por exemplo, se eu estou estudando para o concurso da advocacia pública, eu tenho que dominar o núcleo duro, né, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro. Essas matérias têm que estar, né, dentro da minha rota. Se você está estudando para magistratura, constitucional, administrativo, penal, processo civil, são matérias que você tem que dominar. Ou seja, né, eu preciso ter, né, sustentáculo suficiente nessas matérias para seguir em frente, e aos poucos, não estou dizendo que você vai adicionar a matéria só, né, às vésperas do edital, que isso também, né, está completamente equivocado, a meu ver. Você tem que ir, né, ampliando o seu raio de atuação à medida que você vai avançando, né, à medida que você vai crescendo, que você estrutura suas bases, você pode ir adicionando, né, algumas matérias ao longo desse caminho, já agrega empresarial, num dia na semana, depois agrega lá ECA, enfim, ao longo do caminho você vai promovendo essas agregações, mas você precisa entender, isso é ponto de partida. Ponto de partida é o fazer pelo menos o mínimo. Então, seja sincero com você, né? Hoje, tem muita gente que fala assim, não, eu vou estudar 8 horas por dia. Pô, você não tem condições de estudar 8 horas por dia, né? Você tem condições de estudar minimamente bem 6 horas? Tenho, então pronto. Então, comece com as 6, estabeleça metas factíveis, metas que você possa concretizar, né, coisas que você pode realizar. Não adianta você falar que vai ler 1000 páginas no dia se você não vai ler, você não vai ter condições de ler 1000 páginas no dia. Estabeleça metas que você pode cumprir. A gente vê por aí, hoje no mercado, pessoas fazendo, né, programações de estudo que são surreais, que não correspondem à realidade de cada um. E o que isso gera? Ansiedade,
isso gera déficit de qualidade no estudo, que você precisa adequar à sua realidade. E cada um tem o seu tempo, a sua forma de execução, o seu modo de fazer. Por isso que a gente acha, muitas vezes, que um cronograma que está disponibilizado na internet ou que alguém fez serve para todo mundo. Não. Pode ser que um aluno tenha deficiência maior em direito constitucional, outro em direito administrativo. A gente tem que promover adaptações, a gente tem que conformar isso à nossa realidade. E fazer pelo menos o mínimo, voltando, é você pelo menos dimensionar o número de horas que você vai disponibilizar, qual o horário que você vai estudar, prestigiar o horário que você mais rende. Se eu rendo mais de manhã, se eu rendo mais à tarde, se eu rendo mais à noite, prestigia esse horário que você mais rende, que capitaliza mais, de preferência no início do dia, se você tiver condições, porque no início do dia você tem ali a energia ainda em grau máximo. Ao longo do dia você foi trabalhar, executou algo, então acorda mais cedo, se for o caso, para poder executar. Então, esse é o ponto de partida, né? Esse é o ponto, né, que a gente precisa relembrar sempre, porque tem gente pensando nas perguntas da prova oral da magistratura do MP e que não acorda nem no horário programado para estudar, né? Não cumpre nem o número de horas disponíveis, né? E veja que isso é a realidade de muitos, eu não estou falando de poucos, não, ou situações excepcionais, é a realidade de muitos, né, que se propõem a estudar para concurso, mas que não fazem nenhum mínimo e a pessoa já está preocupada com o máximo, né? Preocupada com situações laterais, né, ou excepcionais. A pessoa já se pergunta, né? Eu recebo isso direto, por exemplo, no meu Instagram. Professor, mas tem pagamento de verbas honorárias? Você nem passou no concurso ainda, você nem conseguiu ainda trilhar, caminhar. Não, mas eu estou preocupado com quanto você vai ganhar. Tá, você vai ganhar muito bem, né? Agora, esteja preparado para isso, né? E a pessoa está preocupada se tem honorário, se não tem, se tem computador de ponta lá na procuradoria, lá no MP, na magistratura, de trabalhar, e ela não está nem executando o número de horas que ela tem à disposição. Ou seja, né, não queira fazer o máximo se você não está fazendo nem o mínimo, né? Esse é o ponto de partida da nossa premissa aqui para estudar para concurso. Então, que isso gere, né, um clarão na mente de vocês, vocês coloquem a mão na consciência para pensar, realmente eu estou fazendo o que é necessário para passar no concurso, né? E realmente eu estou cumprindo com o meu planejamento mínimo. É lógico que a gente vai ver daqui a pouco que existem situações excepcionais. O problema é que muita gente transforma a situação excepcional em regra. E aí, transformando isso em regra, você desvirtua completamente o seu estudo. Então, pessoal, o que eu digo para vocês aqui, eu sou muito contundente, verdadeiro, é que você não queira aí fazer o máximo quando você não faz nenhum mínimo, quando você não consegue vencer nem o despertador e você já quer, né, ser aprovado num concurso XYZ. Comece vencendo o despertador e acordando na hora que você planejou, que esse já vai ser o passo inicial para que você consolide o seu estudo, tenha uma preparação regular e esteja ali conectado com o seu propósito, conectado com aquilo que você estabeleceu como meta, né? E lógico, a gente precisa desse processo de preparação que está linkado diretamente com o hábito, com a disciplina, né? Com a consistência, né? Não é, de fato, algo que vai acontecer de uma hora para outra, em um mês você vai estudar para o concurso, passou, não é. A gente está trabalhando com a meta de médio e longo prazo. As pessoas que se preocupam muito, né, com, eu vou passar quando, vai ser agora, as pessoas estão muito ansiosas, elas não estudam com qualidade e isso se reflete nas reprovações regulares. Quem está preocupado em se preparar com qualidade, está preocupado em como é que eu vou corrigir meus erros, quais são as minhas deficiências, como é que eu posso melhorar. É isso que faz a diferença. Será que eu vou passar logo ou não? Como é que eu vou corrigir meus erros? Eu não estou bem nessa matéria, eu preciso reajustar minha rota aqui para ter um número maior de tempo disponível para estudar direito financeiro, direito empresarial. Ou seja, essa é a mentalidade de quem é aprovado. Né? Não está preocupado ali naquele com agora, eu vou passar amanhã, não vou passar. Estou preocupado em ser melhor a cada dia. Isso faz muita diferença, beleza? Segundo ponto, pessoal, eu sempre destaco isso porque há uma crise de ansiedade generalizada, né? A sociedade hoje, ela por si ela é ansiosa,
ela vivencia a chamada síndrome do próximo passo. As pessoas estão sempre preocupadas. E aí? Agora? O que eu vou fazer? Vou sair daqui. Ai, meu Deus, eu estou ansioso. Ai, eu vou fazer o que agora? Não, sair daqui, vou para onde? Vou ficar sem fazer nada? Não pode. Então, as pessoas estão sempre, né, ansiosas e preocupadas com o que vai acontecer depois. Essa preocupação com o que vai acontecer depois gera uma ansiedade tamanha que a pessoa quer transformar algo que exige tempo e maturação em algo que se realiza no estalar de dedos. Cara, passar num concurso não é estalar o dedo e você passou, não. Exige o quê? Dedicação, exige entrega, exige esforço contínuo. Né? E a gente vai falar depois, mais à frente, sobre algumas estratégias que eu acho imprescindíveis, mas principalmente você tem que entender que aqui, né, é uma meta de médio e longo prazo. E a meta de médio e longo prazo vai te fazer ter o que eu chamo de maturidade intelectual, né? Essa maturidade intelectual você adquire com a leitura contínua, você adquire com a dedicação, né, diuturna, você vai adquirir essa maturidade intelectual lendo, relendo, fazendo questões, né, vendo informativos. É assim que você adquire essa maturidade intelectual. Essa pressa que muitas pessoas têm para passar no concurso tiram a qualidade do estudo, porque a pessoa não está focando no aprendizado, ela está pensando, caramba, mas quando é que eu vou passar? Quando é que eu vou passar? Será que eu passo no mês que vem? Será que no próximo concurso eu passo? Ela não está preocupada em extrair dali o aprendizado, por isso que ela não tem grau de atenção máximo, não tem o que a gente chama de estado de presença, é você estar conectado com o estudo ali, tentando extrair o melhor daquele diálogo seu com a leitura do material, diálogo seu com a resolução de questões, diálogo seu com a jurisprudência, diálogo seu, enfim, com os enunciados do CJF. Você precisa dessa conexão. Se você não estiver pensando a todo momento, quando é que você vai passar? Ai, meu Deus, eu não passei. Ai, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro. Ai, meu Deus, eu tenho... E aí, o que vai acontecer com você? O estudo perde a qualidade, né? Você tem que estar ali, ter estado de presença para conseguir absorver o máximo daquilo que você está lendo. Então, o que eu posso extrair daqui? Qual o máximo de aprendizado que eu vou tirar? Qual é essa classificação? Quais são as correntes? Né? Como é que o STJ tem entendido? Como é que o STF tem entendido? Então, vejo que isso exige tempo, naturalmente exige tempo. Não é no estalar de dedos que você vai conseguir, né, reverter o seu estudo em aprovação. Por isso que, para dar o passo inicial, você tem que entender que você vai construir maturidade intelectual. A gente não está falando, né, dessa sociedade atual que acha que é informada por uma publicação de Twitter, de Instagram. Não, você vai precisar de leitura. Como é que você vai responder uma questão, por exemplo, de segunda fase? Como é que o Ramon, que está aqui, vai fazer uma sentença? Né? Como é que você vai fazer uma peça, né, no concurso da advocacia pública? Você precisa de maturidade intelectual e leva tempo. Algumas pessoas vão passar mais rápido, outros vão demorar um pouco mais, mas a gente precisa entender que é uma meta de médio e longo prazo. Tem gente que pergunta para mim, Vale, você acha que eu consigo passar no concurso para procurador do Estado estudando 3 meses? Não vai conseguir. Né? Eu não vou te iludir, você não vai conseguir. Passe para a PGE em 3, 4 meses, 6 meses que seja. Você vai precisar da maturidade para construir a sua base em relação àquele concurso. Então, veja, ó, é importantíssimo compreender essa jornada. Quem se tira o peso, falando, eu estou trabalhando com a meta de médio e longo prazo, isso não significa que você vai ser relapso, não. Significa que você vai entender que exige-se um tempo para a construção dessa maturidade intelectual e você vai ter que derramar suor todos os dias. É aquilo que você faz repetidamente. É sentar na hora que você programou, é fazer a leitura independentemente de qualquer coisa, e essa maturidade intelectual ela vai vir. Vai chegar o momento que você, ou você sabe responder a questão, ou você sabe desenrolar, né? Ou você sabe construir um raciocínio. Você já entendeu a sistemática das bancas, você já sabe como aquele assunto é cobrado, você sabe quais são as palavras-chave que são utilizadas ali pelo eventual examinador na exigência do dispositivo legal, você já tem, né, maturidade suficiente para passar no concurso. Então, as coisas não vão acontecer no estalar de dedos. Essa sociedade está muito conectada com a síndrome do próximo passo. Eu sempre digo o seguinte, ó, ansiedade não combina com preparação para concurso, porque não é uma coisa que você vai querer agora e depois, caramba, já passei. Não é, né? Vai exigir tempo ali, dedicação, entrega, disciplina,
vai ter dia que você não vai estar disposto, mesmo assim você vai ter que fazer. Então, maturidade intelectual, entender a jornada de preparação e estar conectado com algo que eu reputo essencial, é a sua melhoria contínua. Eu sempre pensava o seguinte, caraca, se a prova fosse hoje, qual seria a minha maior deficiência? Se a prova fosse hoje, onde é que estaria a minha lacuna? As pessoas não se preocupam com isso, elas vão estudando de forma aleatória, elas não suprem as deficiências, eu estava hoje, por exemplo, jogando tênis, e estava jogando lá, tem outras pessoas que fazem aula comigo, e tinha um cara lá que estava jogando comigo, que ele estava reclamando que o professor estava exigindo o treino para você bater de backhand, esquerda. Ela falou, não está treinando isso, e o cara era péssimo no backhand. Aí o cara falou, não gosto não de treinar. Pô, se você não treinar isso, que é a sua deficiência, o teu jogo vai ser uma merda, Seu jogo vai ser péssimo. Então tem gente que fala assim, cara, eu não vou ler previdenciário, não vou estudar direito empresarial. Mas se você não suprir essa deficiência, o resto não vai estar bem organizado. Teu jogo não vai ser bom. Teu jogo não vai ser bom. Então se você não... Aí o professor virou para ele e falou assim, cara, eu estou aqui para te ensinar. Se eu não corrigir a tua principal deficiência, eu não estou fazendo nada. Se for só para você explorar aquilo que você é bom, não estou fazendo nada aqui. Achei fantástico. Ele falou, eu tenho que corrigir tua deficiência, senão o teu jogo não vai melhorar. E é a mesma coisa que eu digo para vocês. Entendam esse grau de maturidade, de dedicação, compreendam a jornada, que a jornada vai ser muito mais exitosa. Terceiro ponto para mim, que aqui faz parte de tudo aquilo, da base estruturante que eu trago para vocês sempre, que é o exercício regular da antifragilidade. Eu sempre digo o seguinte, olha, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Às vezes você planejou estudar, você estruturou um cronograma, você ia acordar 8 horas da manhã e você ia estudar até meio-dia. E o que aconteceu? Seu filho ficou doente. O que aconteceu? Alguém bateu o carro, você teve que socorrer. O que aconteceu? Você passou mal e você ficou doente, teve que ir ao hospital. Então as pessoas, elas simplesmente são consumidas com essas circunstâncias externas, quando elas deveriam entender que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, nenhum plano sobrevive à execução efetiva que você vai realizar, porque existem circunstâncias que você não dimensionou. Eu dou um exemplo, antes de ontem, eu estava saindo de casa, precisava sair de casa rápido, tinha que despachar alguns processos, resolver algumas coisas, e aí quando eu estava saindo de casa, os meus filhos estavam lá brincando, que eles estão de férias, eu tenho um menino e uma menina, e aí eles estavam mexendo no esmalte lá da Rafa, e o que aconteceu foi que eles derrubaram o esmalte no chão, e eu tive que tirar cada um para não cortarem os pés, e tive que limpar o chão com acetona para poder não ficar marcado lá. Mas veja, eu estava super atrasado, era uma situação que eu tinha que sair rápido, mas eu não me desesperei com aquilo. Eu usei o que eu falo sempre para vocês, que é o poder da antifragilidade. Então, cara, se você não foi bem no concurso, se seu planejamento de estudos não deu certo, primeiro, aceita. Não adiantava eu brigar com os meninos para dizer, vocês não deveriam ter feito isso, porque aconteceu, está lá o negócio no chão sujo, Depois, aprende com aquela situação, Não era para a gente ter deixado as crianças brincarem com aquilo que tinha um negocinho de vidro, Depois, se reorganiza, então coloca lá o material no alto, enfim, para eles não pegarem. E quarto, passa a agir. Então, se a gente não usa a lição máxima da antifragilidade, que é essa nossa reorganização interior, a gente é consumido por qualquer situação que acontece no nosso dia a dia. E quando a gente é consumido por qualquer situação que eventualmente surge no nosso dia a dia, nossa energia para o estudo vai embora. Tem gente que é assim, não, eu não estou estudando hoje porque meu namorado me fez raiva e aqui eu estou me consumindo com isso. Cara, antifragilidade, aceita, aprende, se reorganiza, passa a agir. Segue a vida, quanto mais rápido você implementar esses passos, aceita, aprende, se reorganiza e passa a agir, mais rápido você centraliza a sua energia para o seu objetivo central, que no caso de vocês é a aprovação do concurso público. Então vejam, nenhum plano vai sobreviver ao campo de batalha, porque existem circunstâncias que você não dimensionou e coisas que você não controla.
tem coisas que você não controla. Seu filho ficar doente, você não controla. Você ficar doente, você não controla. E o que você precisa? Aceita, aprende, se reorganiza, passa a agir. Cara, não deu para estudar hoje de manhã, eu vou tentar compensar de alguma forma à noite, diluir isso ao longo da minha semana. Então, pense em estratégias de resolução. Tem gente que simplesmente é consumida pelo que eu chamo de dom da contemplação negativa. Aconteceu um problema, a pessoa fica, caraca, meu Deus, olha o que aconteceu comigo. Nossa, aí a pessoa não satisfeita, ela chama um amigo e fala, cara, olha aqui o que aconteceu comigo. A pessoa começa a se vitimizar, aí chama mais uma pessoa, oh, nossa, olha que absurdo que está acontecendo comigo. Cara, aconteceu alguma coisa com você, se direcione em rota de ação. Aceite, aprende, né? Aprenda lá, se organize e passa a agir. Se você ficar contemplando a situação negativa, nada vai acontecer na sua vida. O mais rápido que você puder implementar esses passos, mais rápido você vai ter redirecionamento de energia para o seu objetivo. Então, eu não fico me consumindo com as coisas que eventualmente aconteceram. Eu aprendi com elas, e o aprendizado é muito importante, me reorganizei, aceitei que elas aconteceram e passei a agir. Isso faz parte do processo de quem está se preparando. Quanto mais você tiver o poder da antifragilidade, menos você vai se consumir, menos energia vai ser dissipada e mais você vai ter intensidade para poder executar aquilo que faz parte do seu processo, da sua rotina. Diga lá, Ramon. Sim. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, porque a gente tem uma tendência a ser refratário a uma situação negativa que acontece conosco. Então, a nossa tendência é a negação. Então, a gente nega, não é possível que eu não tenha passado nesse concurso. E a pessoa não aceita isso. Tem gente que volta de provas e passa 1 mês sem estudar, 2 meses sem estudar. Não, se você não passou, você não passou, aceite. Agora, né, passe, aprenda, veja, né, tem gente que vai fazer um concurso, nem sequer analisa a prova. Ah, não quero ver porque eu não fui bem. Cara, você tem que o quê? Aprender. Então, para você aprender, você tem que analisar a prova, né, para poder se reorganizar, passar a agir de novo. Então, veja, quando a gente é refratário ao que acontece conosco, a gente usa o poder da negação para dizer, não, isso aí não aconteceu, não é possível, eu deveria ser em primeiro lugar nesse concurso, não foi, né? Não foi, e agora que você não foi? Ah, não, mas tem gente que fala assim, eu submeti um artigo e o artigo não foi admitido para a revista. Cara, não foi, e agora? Melhora o teu artigo, manda o artigo para outra revista. Mas o que você não pode é ser refratário da realidade. Você não pode negar a realidade. E por isso que muitas pessoas ficam se consumindo e não conseguem, de fato, né, prosseguir e obter êxito na sua jornada. Excelente, Ramon, porque quando você não aceita, você vai represando uma situação negativa que vai explodir em algum momento e você não vai conseguir redirecionar a sua rota. Pessoal, também fiquem à vontade aí no online, se eventualmente quiserem fazer algum tipo de intervenção, estamos aqui, né, prontos para atendê-los. Galera, quarto ponto que eu acho essencial nessa ideia, né, do suor da aprovação, dessa jornada, é a arte que vocês têm de se preocupar com o que não importa. E eu coloquei isso daqui para destacar alguns pontos importantes para vocês, né? Perguntas que tradicionalmente eu recebo. Primeiro, né, vale, tem honorários? Não tem? A pessoa está preocupada, tem computador disponível? Vocês têm assessoria na procuradoria? Qual você acha, né, uma pergunta que eu recebo para você, qual a nota de corte que você acha que vai ser desse concurso? Pessoal, né, veja o seguinte, vocês não têm que estar preocupados com o que vocês não controlam.
né? Muitas vezes ou com coisas secundárias. Né? Ou a nota de corte do concurso, sei lá, você tem que estudar para ser o primeiro lugar, para acertar todas as questões. Ah, não, mas e a concorrência? Não interessa. Né? Você não controla isso, você não controla o número de inscritos, você não controla o projeto de lei que está no Congresso para discutir questões relacionadas à reforma administrativa, você não controla. O que você controla e que está na sua mão, nas suas mãos, é a preparação, é a boa preparação, é isso que você controla. Se é isso que você controla, se é a boa preparação que você controla, foque nisso, foque na boa preparação, em olhar para os seus pontos frágeis, para as suas lacunas. É nisso que vocês têm que centrar a atenção. Então, caramba, o que eu vejo, geralmente, pessoas que ficam perguntando coisas que não são passíveis de controle, são coisas que estão fora da alçada de quem está se preparando para concurso, são pessoas que vão ter a energia desviada, vão ter a atenção desviada e vão ter dificuldade para passar no concurso, não vão passar no concurso. Porque eu estou preocupado se na procuradoria tem assessor, se na magistratura eu vou ter 1 ou 2 assessores, se a concorrência é alta, qual é o número de vagas. Quando eu estou preocupado com isso, eu não estou preocupado em entregar o meu melhor ali no processo de preparação. Lógico, você quer saber as informações centrais do concurso, tudo bem, está lá no edital, né, alguns pontos, enfim. Agora, no geral, você tem que se preocupar com o que você controla. Né? E o que vocês controlam? Eu acho que, né, eu tinha muita consciência disso, o que eu controlo é a minha preparação, é o que eu estou fazendo todos os dias, é se eu estou respeitando o meu horário, se eu estou diversificando as matérias, se eu estou resolvendo questões, estou lendo informativos, eu controlo. Agora, se tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para discutir reforma administrativa, isso aí eu não controlo, cara. Você vai deixar de fazer o concurso por causa disso? Né? Ah, não, o número de vagas, a concorrência, não vou fazer concurso para a procuradoria, que são poucas vagas, tá? Né? É a carreira que você quer? Não dá para estudar para ela? Então, cara, se dedica, controla a tua preparação. Né? As pessoas, elas buscam esses subterfúgios como desculpas para justificarem antecipadamente o seu fracasso. Então elas ficam, não, olha, mas aqui também muitas vezes, né? Olha, não, mas a concorrência aqui era absurda, né, nesse concurso. Ah, não, mas esse concurso aqui só passaram os crânios. Cara, você pode ser o crânio, né? Isso vai depender muito da tua entrega, da tua preparação. Então vejo que às vezes a gente vai olhar para esses contextos já como uma antecipação de desculpas para um possível fracasso. E você tem que estar comprometido com o processo. Mais uma vez eu volto nisso. Comprometimento com o processo. É isso que eu peço, né, naturalmente para vocês, é comprometimento com o processo. Esqueçam essas questões secundárias. Vocês são muito preocupados com aquilo que você não consegue, né, controlar. Tem até uma pesquisa, né, de um instituto francês que diz o seguinte, olha, às vezes a gente se preocupa com coisas, a maioria das vezes, na maior parte das vezes, nós nos preocupamos com coisas que nem sequer chegam a acontecer. Eu dou um exemplo, né? O pessoal estava falando que nunca mais ia ter concurso para a magistratura do trabalho, MPT, bababá, lá. Está aí, concurso para o MPT teve, magistratura do trabalho vai ter. E aí, né? As pessoas estavam preocupadas, muita gente deixou de estudar para esses concursos, agora tá, meu Deus, e aí, vale, como é que eu faço agora para voltar a estudar? Por quê? Porque eles se preocuparam com coisas que sequer aconteceram, né? Sequer aconteceram. E é isso que eu peço para vocês. Galera, a gente tem que ser o quê? Curador das nossas energias. A gente tem que direcionar a energia para o que é produtivo. Se eu estou dissipando a energia com coisas que eu não controlo, eu estou sendo improdutivo e, consequentemente, eu tenho dificuldade nessa jornada. Ponto também 5 aqui, né? Não seja iludido pela motivação. Ah, né, a tal da motivação. Não, hoje eu acordei motivado. Né, hoje eu acordei motivado, eu vou estudar 50 mil páginas. Amanhã eu já não estou tão motivado assim, então eu vou reduzir o meu ritmo, já mato ali, eu ia estudar 4 horas, já estudei só 2, e aí a motivação não vem no outro dia e no subsequente. Pessoal, motivação é legal, interessante, né? É legal você assistir uma palestra, né, como essa, enfim, você vai provavelmente sair daqui motivado, mas o que faz a diferença é a mudança da mentalidade para a construção de um hábito. Né? Se você constrói um hábito, você muda a mentalidade para construir o hábito, isso vai fazer, é isso que vai fazer a diferença. Pode ser, né, o gatilho pode ser uma palestra, um vídeo, alguma coisa do tipo. Né? Por isso que a gente faz, por isso que é importante, mas não é a motivação
que vai fazer com que você, de fato, tenha resultados. É o seu processo de internalização de uma mudança de mentalidade para executar independentemente do que aconteça. Né? É a pessoa que acorda de manhã porque se comprometeu a correr e mesmo chovendo vai lá correr. É você que acordou sem nenhuma motivação, muito pelo contrário, puto, indignado para estudar direito empresarial, mas você sentou para estudar direito empresarial. Né? É a pessoa que se comprometeu no final de semana a ler os informativos do STJ e foi lá e deu, mas não estava minimamente afim, mas sabia que tinha que fazer. Por quê? Porque a gente, né, ou a gente executa e tem resultados, ou a gente vê as pessoas executarem e terem aqueles resultados. Nossa, né, vocês adoram histórias de pessoas que passaram em concurso. O que você fez, né? Onde mora, onde vive, o que come, né? É meio que aquilo, né? Ah, a pessoa, o que fez? Na maioria das vezes, sabe o que a pessoa fez? Em quase totalidade das vezes, a pessoa fez o básico bem feito. Porque a pessoa respeitava o horário, a pessoa organizava, se estava lá, ela fez o básico bem feito. Né? Então, o básico bem feito gera resultados. Não precisa também você ir na lua, não. Se você fizer o básico bem feito, isso vai gerar resultado. Pergunta é, vocês estão fazendo o básico bem feito? O básico bem feito, acordando no horário, cumprindo, né, o tempo que você destinou, estudando com estratégia, levando em consideração os assuntos mais cobrados. Vocês estão fazendo o básico bem feito? Se vocês estiverem fazendo o básico bem feito. Né? E esse é o ponto de convergência de quem passa em concurso. Geralmente você vai assistir, né, uma palestra, um vídeo, uma live, a pessoa vai falar do básico bem feito. Né? Fez o básico bem feito. Então, não seja iludido também e não dependa de motivação para estudar. Estude mesmo quando você não estiver motivado. Às vezes eu estou num dia complicado, às vezes eu briguei com a minha esposa, mas o meu número de horas que eu me comprometi a estudar e que até hoje eu cumpro, eu estou lá, firme e forte, cumprindo e estudando. Você vai me ver, se você for na minha casa de madrugada, provavelmente você vai me encontrar com um livro, lendo, né? E, portanto, isso faz parte de um hábito que eu criei há muito tempo, né? E continuo, né, executando. Mas, mesmo que eu não esteja motivado, não esteja, até a minha esposa brinca, né? A Sheila, ela diz o seguinte, olha, porra, é impressionante, a gente briga, ele vai para a sala, pega um livro e começa a ler, a estudar. Por quê? Porque eu tenho o meu compromisso, cara. Eu não estou motivado para estudar, na verdade, estou puto ali, né? Mas eu tenho aquele compromisso com o estudo, então eu vou executar. Então, é o básico bem feito, galera, é o básico que você precisa fazer bem feito. Então, não dependa de motivação. Quando você não estiver motivado, aí é que você tem que sentar mesmo, estudar, porque isso vai fazer a diferença, né? Essa continuidade. E à medida que você tem essa familiaridade com o estudo, você gera essa rotina, você vai conseguir ter muito mais retorno. Beleza? Pessoal, vou começar com a galera que está no online aqui. Pessoal, até agora, o que eu falei aqui fez sentido para vocês? Alguma coisa fez sentido? Vocês estão no online aí. E eu vou perguntar para o pessoal do presencial depois. Até agora, o que eu falei para vocês, algum ponto fez sentido? Ótimo, beleza, show de bola, show de bola. Aqui o pessoal do presencial, alguma coisa fez sentido? Massa. Então vamos seguir, né? Vamos seguir, porque esses são pontos, alguns dos que a gente, né, vai explorar aqui ao longo do caminho. Pessoal, sexto ponto que para mim é muito importante nessa jornada, nessa trilha de estudos para concurso, é você, e aqui eu fui bem contundente, né? Olha o que eu coloquei aqui, não firme pactos com a mediocridade. E o que eu quero dizer com isso? Cara, eu, independentemente de qualquer circunstância, eu já ouvi muitas histórias de coisas que aconteceram com pessoas que estão estudando para concurso. Então, eu sei das dificuldades, né? Eu já ministrei aula com alunas, né? Que estavam ali amamentando o filho, com o filho no colo, assistindo aula, né? Pessoas que estão doentes, pessoas que já passaram pelas mais diversas dificuldades. Então, a gente não pode, né, simplesmente olhar para a nossa dificuldade como uma barreira intransponível. Né? Muitas vezes você tem que dimensionar, talvez você não consiga estudar o mesmo número de horas, você tem que reduzir, mas você segue. Né? Por pior que seja a dificuldade, você vai entender que é possível, né, e de alguma forma seguir.
né? E se tiver que pausar, tudo bem, mas retorna. Mas o que é importante vocês entenderem é que, né, o seu problema não é maior do que o de ninguém. Tem muita gente, né, passando por situações muito mais complicadas e que, né, não vão se vitimizar ou não vão usar isso muitas vezes como desculpa para impedirem a realização de um sonho, né? Eu sempre digo que a procrastinação, o adiamento, né, o deixar para depois, eu sempre digo o seguinte, que o amanhã eu faço é igual nunca vou fazer. Né? A procrastinação, ela é uma fábrica de arrependimentos. Quanto mais eu procrastino, mais eu vou me arrependendo. Né? Quem é que nunca parou e falou assim, caramba, eu devia ter feito logo isso. Devia ter feito logo isso, devia ter, né, executado logo essa tarefa. Então, a procrastinação é uma fábrica de arrependimentos. Então, quanto mais eu procrastino, quanto mais eu deixo para depois, mais eu me arrependo de não ter estudado aquele assunto, aquele tema, aquela matéria. Isso faz muita diferença. Por isso que eu estou falando aqui, ó, não firme pactos com a mediocridade. E o que eu quero dizer com isso? Eu preciso que vocês entendam que para estudar para concurso, né, e para passar nos concursos para os quais vocês estudam, vocês precisam entregar mais do que a média. Vocês precisam ser um ponto fora da curva. Vocês precisam ser um outlier. Porque não adianta eu chegar aqui e falar assim, ah, não, estudo básico você vai passar. Não vai, eu não vou mentir. Eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Né? Eu estou aqui para falar que não existem atalhos, que não existem fórmulas mágicas. Aqui a gente precisa entender a dinâmica. Os concursos estão cada vez mais difíceis, isso é fato. Né? Mas como eu digo para os meus filhos, o difícil é bom. Né? O difícil é bom porque eu me desafio, eu cresço. Né? E o que vocês não podem jamais fazer? Fazer um pacto com a mediocridade. Então, se você se programou para fazer algo, não faça aquilo para o que você programou. Como assim, Vale? Eu programei para estudar 4 horas, eu vou estudar 4 horas. Não, não faça isso. Estude 4 horas e 5 minutos. Se você vai fazer 30 questões, faça 31. Né? Vários estudos de neurociência, né, sobre principalmente a modelagem comportamental e qual é a resposta que você dá para o seu cérebro nesse momento. Eu posso ir além. Né? Eu posso estender um pouquinho a corda. Então, quando eu passava, né, às vezes eu saía do estágio, passava 2 horas para chegar em casa no ônibus, ia lendo no ônibus, às vezes chegava lá, pô, eu dava uma esticadinha na minha meta. Pô, eu programei para ler 20 artigos do código, vou ler 21, 22. Né? Às vezes você descobre que você podia ir além e não foi. Né? E não esticou um pouquinho a corda. Não estou dizendo para ninguém estudar com a cara colada no livro, dormindo, não. Estou falando que muitas vezes você vai perceber que você tem condições de ir um pouquinho mais. Então, quando a pessoa faz pacto com a mediocridade, né, sempre o pessoal fala assim, ah, não, tá bom, porra, já cumpri meu cronograma essa semana, consegue fazer um pouquinho mais? Sempre vai ser legal e importante fazer um pouco mais. Sempre vai contribuir com o teu estudo fazer um pouco mais. Então, não fica satisfeito com ter cumprido a meta, não. Né? Porque, será que eu posso fazer um pouquinho mais? Um pouquinho mais não precisa ser estudar mais 10 horas, não, mas será que eu consigo estudar mais 15 minutos? Será que eu consigo fazer mais uma questão? Será que eu consigo ler mais um artigo do código, que às vezes faz muita diferença na hora de você resolver a prova? Então, é isso que vocês precisam. Né? Se a gente faz um pacto com a mediocridade, eu digo para vocês, a média das pessoas não passa em concurso. Não é a média das pessoas que vai passar em concurso, não. É quem está acima da média. Não são essas pessoas que vão passar. Será que vocês estão acima da média? Estão dispostos a ficar acima da média? Esse é o grande ponto. Né? Eu estou disposto a ficar acima da média? Ou eu quero ficar na média? Porque a média das pessoas vai procrastinar os estudos, não vai cumprir o horário, vai preferir ir à praia no final de semana. Mas você quer mesmo ficar na média? Né? Quer mesmo ficar na média? Digo para vocês, ficar na média não é legal. Ainda mais um ambiente como o nosso. Né? Eu já digo para os meus filhos, olha, no futuro, vocês, né, vão se deparar com a seguinte situação, que já é uma situação que a gente vive atualmente. Não tem trabalho para todo mundo. Se não tem trabalho para todo mundo, ou você é um ponto fora da curva, você vai ser fazer parte da massa de pessoas que não terão condições de trabalhar. Então, ou você é um ponto fora da curva, ou você não vai passar um concurso. Você precisa. E para ser um ponto fora da curva, não é, ah, não, é um gênio, é o Einstein, não. Não. Ser um ponto fora da curva é fazer o básico bem feito, porque a maioria não faz o básico bem feito. A maioria não estuda como tem que estudar, não respeita os seus horários. Então, fazer o básico bem feito já é ser um ponto fora da curva.
né? Lembra que a gente, no direito consumerista, a gente fala, caraca, aqui em Maceió a gente fala muito isso, pessoal, caramba, se um lugar tiver um atendimento minimamente razoável, já é melhor do que boa parte dos outros lugares, porque o atendimento não é legal, entende? Então, se você estiver fazendo o básico bem feito, se você tiver disciplina de execução, você já vai disparar, vai estar acima da média, se você mantiver essa regularidade, porque a maioria das pessoas não fazem o mínimo, não tem nem o básico. Então, vocês têm que adotar a cultura do que eu chamo de over-delivery, entregar mais do que se espera. Né? Tudo bem, ia fazer 10 questões, fiz 11, ia ler só um informativo, li 2, e isso vai puxando você para cima. Sabe aquela pessoa que chega assim, tá bom, pô, você já cumpriu a meta. Pô, bastadinha, né? Peraí, não. Posso ir um pouquinho mais? Então, consigo. Vamos lá. Né? É aquele gás adicional que você entrega e que você, muitas vezes, né, até nem sabia que tinha. Sabe aquele corredor da maratona que chega no final, 100 metros, o cara dá um sprint ainda? Era o que ele tinha guardado ali para poder, opa, ainda consigo. É a mesma coisa de vocês, né? Eu consigo fazer um pouquinho mais. E repito, não estou dizendo que você vai estudar dormindo, não. Mas muitas vezes você tem uma energia adicional guardada e você precisa criar essa mentalidade. Porra, eu consigo ir um pouco além. Né? Então não façam pactos com a mediocridade. 7º ponto aqui da nossa palestra, né, é o seguinte, ó. Sempre digo, a teimosia nefasta, ignorar as matérias que você não gosta, né? Muita gente só quer estudar aquilo que dá prazer. Pô, se eu tivesse só que estudar ou fazer algo na minha vida, só coisas legais, boas, era muito bom, né? Eu só tenho que fazer coisas boas, tá ótimo, mas a vida não é assim. Você não passa a vida só fazendo coisas que você gosta, você passa a vida fazendo coisas, às vezes, que você não gosta mesmo, né? Que não são da sua predileção e que você tem que fazer. Né? Às vezes você tem que enfrentar uma fila, você tem que, né? Enfim, inúmeras situações. E no estudo para concurso, né, é muitas vezes, né, um fator prejudicial a algumas pessoas que são refratárias. Eu não estou falando nem a nível consciente. A nível consciente a pessoa fala, não, eu preciso dessa matéria, eu não sou bom em direito previdenciário, eu não sou bom em direito ambiental. Mas a nível inconsciente, o que ela faz? Sempre que chega naquele dia de estudar aquela matéria, acontece alguma coisa, ela desvia a atenção, ela prefere alocar uma outra matéria naquele momento, então acaba que ela se perde, né? Então a gente tem que trazer essas matérias que a gente não gosta, que a gente tem dificuldade, logo para o início da semana, por exemplo, que aí eu não tenho como fugir, né? Eu tenho que executar no início do dia. Então vejam, vocês não vão passar hoje só com as matérias centrais. Vocês não vão passar hoje só com as matérias do núcleo duro. Vocês vão passar hoje, se vocês estudarem por completo as matérias, porque hoje a gente está falando de nota de corte de 80%. Ninguém, né, consegue chegar nos 80% se não dominar bem boa parte das matérias. E não adianta só saber o núcleo duro, não vai adiantar. Tenho que dominar boa parte dessas disciplinas. E a matéria que você não gosta é que muitas vezes te dá esse diferencial se você suprir essa lacuna. E eu digo para vocês que isso acontece sempre, né? Isso acontece sempre, principalmente com uma das minhas disciplinas, que é o direito empresarial, que as pessoas são muito refratárias, mas quando você consegue, por exemplo, fechar a prova ali, isso te joga para cima e te coloca, por exemplo, dentro da nota de corte, né? E estudar a matéria que você não gosta é entender que aquela matéria vai te dar uma pontuação maior no concurso. Então, quando você olhar para aquela matéria, não olha a matéria que você não gosta. É uma matéria que vai te dar um retorno positivo lá na frente. Então, olha, se eu aprender isso aqui, lá na frente, eu vou ter, né, consequentemente, acesso a essa matéria. E quem é que gosta de errar lá? Puta, errei tudo de direito empresarial, errei tudo de direito previdenciário. Eu não gostava muito de direito previdenciário, mas eu tive que estudar direito previdenciário e caíram 10 questões da minha prova da PGS. Se não estivesse bem em direito previdenciário, consequentemente eu não teria passado no concurso, tá? Então, pensar que você vai passar estudando só as matérias que você gosta, tem predileção, né? É um tiro no pé. Você tem que incluir principalmente aquelas que você não gosta, aquelas que estão lá, né, gerando uma dificuldade adicional nos seus estudos. 8º ponto, diga lá.
Sim. É a percepção que você tem em relação à matéria, né? O Ramon estava falando que às vezes a gente, por não ter familiaridade com a matéria, a gente acaba sendo refratário. Mas, por exemplo, direito empresarial, por que muita gente é refratário? Porque você leu 2, 3 livros de direito constitucional na faculdade durante sua jornada, você leu meia sinopse de direito empresarial, então você não tem familiaridade, você não estudou tanto. Então, criar essa base é importantíssimo para que você possa seguir, ter familiaridade com a matéria, que você começa a acertar, principalmente, você fala, caraca, ótimo isso aqui, vou continuar revisando e evoluindo. 8º ponto, não comece a estudar seguindo a sequência dos assuntos do edital. Isso é um erro muito comum, né? E eu estou falando aqui já de estratégia de estudo, porque você vê aquela pessoa que começa a estudar direito civil por lei de introdução, pessoa natural, pessoa jurídica, negócio jurídico, e a pessoa nunca viu nada de sucessões, a pessoa nunca viu nada de direito de família. Ou seja, quando você inverte a lógica e você passa a estudar com base nos assuntos que mais são cobrados, você consegue vencer boa parte do edital, e explorar aqueles pontos que são mais sensíveis aos examinadores. Por exemplo, se eu for começar a estudar direito civil, eu vou começar por contratos, que é um dos assuntos mais cobrados, primeira fase, segunda fase. Então, eu tenho que ter estratégia para, na organização dos meus estudos, começar a estudar para aqueles assuntos que mais são exigidos, que mais são cobrados, que são mais tema de prova, porque eu varri boa parte do conteúdo, porque muita gente também passa antes de outras pessoas, porque estuda com estratégia. E aí você vê aquela pessoa que estudava civil sempre, lei LINDB, pessoa natural, pessoa jurídica, babá. Essa pessoa, às vezes, acontece alguma coisa, para de estudar e ela volta de novo. LINDB, pessoa natural, pessoa jurídica. Nunca tapou a lacuna do estudo, principalmente relacionado a essa sequência estruturada voltada aos assuntos mais cobrados no seu concurso. Então, você precisa trabalhar com estratégia, e fazer essa varredura que já é feita, eu mesmo faço nos meus editais anotados, por exemplo, e a gente precisa ter esse dimensionamento para trabalhar com aquelas matérias que são mais exigidas, com aqueles assuntos que são mais cobrados. Eu começo por eles, que aí eu varro boa parte das questões, e lógico, eu vou estudar os outros assuntos? Vou, mas primeiro eu vou começar com aqueles que são mais cobrados, que vão estar recorrentemente nas provas. Então, isso é o que eu falo. A gente não está falando de atalhos, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de estudar de forma eficiente, a gente está falando em construir uma lógica mais estruturada dos estudos e alocar dentro daquela disciplina os assuntos que são eventualmente mais cobrados em cada uma delas. Eu coloquei aqui, talvez, eu não sei se vocês conhecem, todos conhecem a foto desse rapaz que está aqui no slide. O pessoal de fora aí conhece, sabe quem é que está na foto aí? Os alagoanos provavelmente sabem quem é, Quem não é alagoano, sabe quem é que está na foto aí? Digam aí. Tem alguém de fora que sabe quem é que está na foto aqui. Se alguém lembra, se alguém sabe quem é esse rapaz aí, esse pequeno rapaz. Ninguém lembra? Ninguém sabe quem é? Cara, isso aqui é Pontes de Miranda, Famoso Pontes de Miranda. Vocês conhecem Pontes de Miranda, O autor mais citado no Brasil, que está no mundo aí do direito, é Pontes de Miranda, alagoano, inclusive. Tá? O que eu coloquei aqui? A foto do Pontes de Miranda, Porque eu tenho que dizer para vocês que ninguém fixa tudo na primeira leitura. E aí eu volto e retorno ao ponto da paciência, da maturidade intelectual. Tem gente que fala, eu recebo muito essa pergunta, Vale, eu li a primeira vez e não entendi nada, é comum. Às vezes você vai ler 1, 2, 3, nem o Pontes de Miranda li a primeira vez e entendia tudo de cara. Então a gente precisa entender que esse é um processo de maturação, tem alguns assuntos que você vai passar por ele mais de uma vez, por isso que estudar é revisar. Você depende da sua memória, e a sua memória precisa o quê? Da reanálise constante. Por isso que você tem que ter estratégia sólida de revisão, fazer revisões periódicas,
né, principalmente testando a sua memória de longo prazo, né, ou seja, antes de você ler o material, resolve ali uma bateria de questões para você ver se o que fixou, o que não fixou bem, para depois você ir para a leitura. Então, ninguém fixa tudo na primeira leitura, precisa ler de novo. Tem livros que eu li 2, 3, 4, 5 vezes, né? Ou seja, é necessário ter essa serenidade para não gerar desespero. E é melhor você estudar com qualidade do que você depender lá na frente de um estudo superficial que vai te fazer ficar na dúvida em 2 itens, né? Se você criou uma boa base, se você estudou de forma eficiente, se você compreendeu, né, que precisa da revisão constante ali, de ver aquele assunto mais de uma vez, porque você vai ver mais de uma vez, é natural que você não apreenda algumas coisas na primeira leitura, todo mundo é assim, até o Ponte de Miranda era assim, né? E você vai precisar dessa consciência durante a jornada. Então, é suado, né? Estou falando de suor da aprovação, é suado, você vai ler, às vezes fica cansativo, caramba, eu já li isso aqui, não é possível que eu errei a questão, mas vai ler de novo, porque na próxima você não vai errar, vai ler mais uma vez. Organizar estrategicamente a sua revisão, né? Você vai ler, reler, vai olhar de novo, vai ver aquele ponto, isso faz parte da trajetória, né? Não vejam isso como um peso, normalizem essas situações. Se vocês normalizarem, vocês vão ter mais facilidade. Normaliza, vou ter que ler de novo. Não é o desespero, meu Deus, eu li isso aqui, já esqueci. Não, né? Memória, a gente falha. Faz parte do processo, ler, reler, reanalisar e ter revisão. Esse cara aqui vocês conhecem, né? Esse aqui é mais fácil, né? Falar do Einstein aqui, né? Pessoal, é o seguinte, né? Existe aí uma história da carochinha, que as pessoas falam assim, não, né? Tudo bem, né? Você perdeu, né? Tudo bem, né? Uma derrota, né? Como se as pessoas gostassem de perder, né? Eu acho que vocês ficam lá, não, tá tudo bem, você foi reprovado nesse concurso, tá tudo bem, você não conseguiu passar nesse concurso. A verdade é que não tá tudo bem, né? A verdade é que ninguém gosta de perder. E a gente tem que entender que se a gente não gosta de perder, né, a gente precisa fazer o que é necessário para ganhar. Então, perder todo mundo vai, vou dizer, né? Perder todo mundo vai. Mas dizer que você gosta de perder, aí já é demais, né? Quando você perde, você fica indignado, você fala, pô, tem uma revolta ali, perdi, né? Que, pô, não queria ter perdido, é óbvio, todo mundo é assim. Mas o que você precisa fazer? Internalizar a derrota como um momento de aprendizado. Então, beleza, eu perdi por quê? Eu perdi porque eu não fui bem em direito administrativo. Só que uma coisa, né, que é comum nessa trajetória, é que as pessoas não reanalisam os seus erros. Eu vi, uma vez eu estava conversando com uma aluna, ela falou, não, eu fiz 3 provas de defensoria. Eu falei, me diz uma coisa, na terceira prova que você fez, né, você tinha analisado as outras 2 anteriores? Porque ela estava reclamando que tinha feito basicamente a mesma média, nas 3 provas. Eu falei, tá, na terceira, você estava lá na terceira. Você tinha reanalisado as 2 anteriores para ver quais eram as suas lacunas? Ela falou, não. Eu falei, óbvio, você vai continuar fazendo o quê? O mesmo percentual, porque você não corrigiu os seus erros, você não corrigiu os seus equívocos. E tem gente que é assim, como eu disse para você, eu não quero nem ver essa prova. Fui péssimo nessa prova, aí que você tem que ver mesmo, né? Quando eu decidi estudar para advocacia pública, a primeira coisa que eu fiz foi sentar para fazer uma prova, para ver qual era a dinâmica do concurso, né? E das 100 questões, eu acertei 33. É lógico que eu reanalisei o que eu errei. É lógico que eu fui buscar ali meus pontos frágeis. É lógico, né? Porque eu precisava entender onde estavam as minhas falhas. Senão eu não cresço. E as pessoas viram as costas para isso. Eu acho impressionante, né? Você virar as costas para isso, porque naturalmente você vai errar aquela questão de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, né, a sequência. Então a gente não gosta de perder, é mentira esse negócio, a pessoa gosta de falar, não, perdeu, tá tudo bem, perdeu, não tá tudo bem. Perdi, não passei no concurso, fiquei puto, indignado, mas aceitei aquilo que aconteceu, né, aprendi com aquilo, me reorganizei para ser agir de novo. A gente fica chateado quando a gente não vai bem numa prova, quando a gente perde um jogo, a gente fica, né? Eu, por exemplo, sou altamente competitivo, então se eu vou, você vai ver, se eu estiver jogando alguma coisa com meu filho, a gente vai competir. Se tiver qualquer lugar, qualquer coisa ali, eu estou, né, competindo. E eu não vou gostar, eu não gosto de perder, vou perder, perdi várias vezes na minha vida, perdi. Mas eu não fiquei satisfeito com a derrota. Então vocês precisam ser insatisfeitos,
Não é simplesmente falar, eu perdi. O que as pessoas falam? Eu não passei no concurso, eu sou incompetente, eu não sirvo para isso. Aí tem gente que estuda 1 mês, 2 meses, não, isso não é para mim. Não, perder não é sinônimo de incompetência, é sinônimo de necessidade de melhoria. Então, se eu perdi, eu vou atrás de saber como é que eu vou ganhar na próxima e assim sucessivamente. Se eu não faço isso, eu estou encastelado, né? Muita gente acha, não, perdi, isso é incompetente. Não, você não passou no concurso, como é que você vai fazer? Como é que você vai direcionar a sua estratégia? Vocês têm que ser insatisfeitos. Cara, não estou satisfeito com isso. Não estou satisfeito com o meu número de horas, não estou satisfeito com a qualidade. Tem que ser insatisfeito, porque aí quando você é insatisfeito, você está buscando a todo momento a melhoria. Cara, não está bom isso daqui. Eu posso estudar mais, né? Eu posso absorver um conhecimento novo, eu posso corrigir essa falha. Então, a insatisfação vai fazer com que vocês consigam a todo momento se pôr em movimento para a evolução. Por isso que, perdi, mas, agora na próxima vai ser aí o que é que eu errei e vamos lá. Tem que ser insatisfeito. Não é eu sou incompetente. É que naquele momento eu não tinha um nível de preparação suficiente para passar, mas eu vou corrigir as falhas e vou chegar no outro nível. Então, ninguém gosta de perder. Isso aí é falácia, né? Eu não gosto de perder, você não gosta de perder. Vocês aí que estão assistindo online também não gostam de perder. Então, a gente tem que ser insatisfeito e falar, caraca, como é que eu vou ganhar? Né? Como é que eu vou ganhar? Perder faz parte? Faz, mas não significa que eu goste da derrota. Eu tenho que usar aquilo como uma alavanca. Pessoal, princípio de Pareto aqui, né? A ideia do 80-20, né? 80-20. Aqui eu quis trazer Pareto para lembrar para vocês que eu tenho que entender onde é que eu vou colocar 20% da minha energia que vai gerar 80% de resultado. Ou seja, por exemplo, cara, se eu estou olhando para uma prova objetiva, numa prova objetiva a gente sabe que, em média, 70% das questões objetivas são letras de lei, né? Eu não estou dizendo que você necessariamente tem que fazer um estudo de letra de lei seco, desconectado, enfim, mas eu tenho que ter uma preocupação com os dispositivos legais, ainda que estejam ali dentro de um material, ainda que estejam dentro de uma doutrina, mas eu tenho que ter essa consciência de que, se eu aperfeiçoar o meu estudo de letra de lei, a chance de eu aumentar o número de questões certas numa prova objetiva aumenta. Aumenta porque ninguém vai negar a realidade. Por que os examinadores colocam muitas questões de letra de lei? Porque eles querem diminuir a margem de anulação das questões. Então, eles vão olhar, sim, vou colocar esse ponto aqui da lei, porque aí ninguém vai discutir, ninguém vai recorrer, vai estar lá, esse ponto específico está aqui na lei, né, não vai gerar tanta discussão. Então, vocês precisam internalizar esse processo e criar rotinas também de estudo mais amplos de letra de lei, mais sistemáticos, né, ouvir o código, se for o caso, né, e trazer isso para os seus espaços, né. Eu trazia o estudo de letra de lei, principalmente também para o meu over delivery. Então, quando eu entregava mais ali, vou pegar aqui o código para dar uma lidinha no CPC, na Constituição, rever os artigos mais cobrados. Hoje, eu falava isso numa live que eu fiz com o Eric Navarro, amigo Eric. Eu falava, a gente estava conversando sobre isso. Cara, na minha época, você não tinha esse mapeamento de falar assim, cara, os artigos que mais caem são esses. Cara, vocês têm isso. Isso já dá uma vantagem competitiva muito grande. Falar assim, cara, se os artigos mais caem são esses artigos eu tenho que dominar de A a Z e saber quais são, né, os pontos que o examinador mais cobra relacionados a isso. Então, você tem que usar, né, onde é que eu vou colocar 20% da minha energia que vai gerar 80% do meu resultado. Cara, se você pegar numa prova objetiva, letra de lei e a parte jurisprudencial, mas já vai te dar uma vantagem muito grande. Eu não estou dizendo que a doutrina é dispensável, não, muito pelo contrário, vai te dar base, dar sustentáculo para você fazer a prova subjetiva, prova oral na prova objetiva, para você raciocinar com mais profundidade. Mas eu tenho que olhar para aquilo que é estratégico, né? Eu tenho que olhar para aquilo que vai me dar retorno. Vou botar minha energia aqui, imagine, pense na lógica mercadológica, no mercado financeiro. Se eu colocar, né, 100 mil reais aqui nessas ações, vai me render 80%. Se eu colocar nessa aqui, vai me render 20%. Então, onde é que eu vou alocar minha energia que vai gerar mais resultados, né? Então, principalmente aqui, vou destacar para vocês, não só essa parte, né,
prova objetiva, mas na prova subjetiva também o que é que mais cai, o que é mais exigido. Começar, esse ponto se conecta com aquele ponto anterior, de começar pelos assuntos mais cobrados, são aspectos que vocês têm que lembrar. Pessoal, 12º ponto, e eu prometo para vocês que a gente está, né, já evoluindo para o nosso final, porque são pontos importantíssimos, né, nessa jornada de derramar suor, de ter mais clareza. A gente precisa ter clareza, né, sobre o que a gente precisa fazer. E eu coloquei aqui um ponto, a falta de base doutrinária. Não quero dizer com isso que você tem que ler um livro de capa a capa, que você não pode ler um material, que você não pode ler, né, uma sinopse. Muitas vezes você vai socorrer só na sinopse, é estratégia, né? Eu estava falando de 80-20. Mas em assuntos, pessoal, que tem uma tendência maior, né, de cobrança, por exemplo, numa segunda fase, numa prova oral, né, o estudo, essa base doutrinária vai fazer a diferença. Eu começo as minhas aulas de provas orais falando o seguinte, olha, na prova oral você vai depender muito de quê? De conceitos, né? Você vai depender muito do domínio da parte conceitual, que vem muito dessa base doutrinária. Então vocês, principalmente nesses pontos, fiquem atentos a uma leitura. Se é um ponto que você tem deficiência, corre, e que cai muito, se socorre lá da doutrina. Por que não? Hoje criou-se uma ode, né, a ser refratário a livros. Não, tem momentos que você vai ter que socorrer do livro, tem momentos que não, você vai usar uma sinopse e vai resolver. Né? Mas são aqueles assuntos mais cobrados, que vêm numa segunda fase, numa prova oral. São aqueles assuntos que você tem deficiência, você não aprende de jeito nenhum, você não entende a lógica, vai lá para que é a base. Aí tem gente que fica lendo e relendo um material que é superficial e que não dá a base para a pessoa. Aí ela não consegue nunca corrigir aquele problema. Vai lá, né? Aprofunda, se for o caso, na doutrina, aquele tema que você não consegue absorver de forma nenhuma, e traz para o teu dia a dia. Porque, não, eu vou perder tempo. Não vai. Se você continuar com essa superficialidade, você vai perder tempo não passando. Porque todas as vezes você vai continuar errando e sem entender aquele assunto. E aí vai ser pior para você. Então, olha, estuda com mais profundidade, porque isso vai te dar um retorno maior. Lógico, né? A gente tem que ser estratégico, a gente tem que usar sinopse quando tem que usar sinopse, a gente tem que usar um material mais enxuto quando tem que usar um material mais enxuto, mas quando a gente tiver deficiência, corrige a base, vai no livro, lê, para que você lá na frente não tenha problemas com a segunda fase. Eu já recebi alunos que ficaram para mim, eu queria começar com Vale, eu queria ser atendido pelo Vale, tá, beleza, não. Era um cara que tinha passado em 6 primeiras fases, não conseguia passar em nenhuma segunda fase, foi reprovado em 6 segundas fases. Então precisava, né, estruturar uma base maior, precisava, né, ter mais sustentáculo e não se sintam acuados em, nesses momentos, se socorrerem da doutrina e criar essa base para seguir. Tem momentos que você vai ler um material mais resumido, aquilo vai resolver toda a sua vida na prova objetiva, subjetiva, na prova oral. Tem momentos que não, tem assuntos que você tem ali uma deficiência, teu calcanhar de Aquiles, você vai precisar, para entender aquilo ali, não errar mais, ler algo mais denso, né, um pouco mais denso. Pessoal, 13º ponto aqui, eu vou falar do pilar jurisprudencial, para lembrar para vocês 2 aspectos só que eu reputo muito importantes. Primeiro, né, tem gente que sempre me pergunta, Vale, quando é que eu introduzo o estudo jurisprudencial? De logo, né, quanto antes. Porque você vai precisar entender a dinâmica dos julgados, dos tribunais, né, e se habituar a isso. Segundo ponto, né, hoje a gente percebe na leitura geral das provas que os examinadores têm dado atenção maior para aqueles chamados precedentes vinculantes, obrigatórios, lá do artigo 927 do CPC. Então, né, vem caindo lá as teses firmadas em sede repetitivo, repercussão geral, tem que olhar a tabela de repercussão geral, os repetitivos foram julgados no STJ, né? Você tem que ter uma atenção maior para esses julgados, principalmente se tratando de segunda fase, primeira fase também, né? Tem que varrer aí aquele período de minimamente de 3 anos, pode cair julgados mais antigos? Podem, mas você varrer aí pelo menos 3 anos, você vai ter mais tranquilidade, e os examinadores têm explorado demais o aspecto jurisprudencial. Então, leiam a tabela de repercussão geral, né? Leiam os repetitivos do STJ, né? E principalmente quando estiverem numa segunda fase, né? Nesse momento agora que vocês estão estudando a parte jurisprudencial,
você lê só, né, o extratozinho, a parte resumida, né, do Márcio lá do seu direito, cara, fantástico, tá bom, lê só a parte resumida, não precisa ler todo o julgado não. Vai para a segunda fase, na tua carreira lá, alguns acordos são importantes, vai para o inteiro teor, porque o cara vai explorar o ponto do inteiro teor na tua prova subjetiva. Então, são aspectos que fazem muita diferença na hora da nossa preparação. Pessoal, e aqui eu não poderia deixar de tratar desse ponto que é muito importante, né? A comparação que vai minar a sua autoconfiança. Eu sempre digo que as pessoas elas promovem esse processo de comparação constante, isso também é alimentado muito hoje pelas redes sociais. Então a gente sempre acha que a vida do outro, que o estudo do outro, que a situação do outro é sempre melhor, está no patamar superior, quando na verdade, né, a gente tem que olhar para a nossa preparação, para como a gente encara o nosso processo evolutivo. Ou seja, não adianta eu ficar desviando a atenção e olhando para o outro quando o meu estudo não está legal, né? Ah, não, mas fulano, fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano comprou o curso, tá, fulano... Né? Não interessa o seu estudo como está, a sua forma de estudar como está. Por quê? Porque senão, quando eu estou olhando para o outro, estou dando atenção para ele, energia para ele, e eu não estou conectado com o meu estudo. Tem um vídeo fantástico, né, de uma competição que o Michael Phelps participou, que você vê que ele estava atrás e o cara que estava na frente começou a olhar para onde ele estava preocupado e ele passou, chegou. Aí quando você está olhando para o outro, a pessoa já foi aprovada lá, você não está fazendo o seu. Então, não fique se comparando nesse processo constante que acaba minando a sua autoconfiança, né? Olhe os seus resultados, caramba, da semana passada, e eu faço essa indicação, né, sempre. Sua comparação de você com você mesmo é semana a semana. Não espera passar um mês, não. Semana a semana você corrige mais rápido. Então, como é que foi essa semana? Essa semana eu estudava uma média de 20 horas, eu estudei 2. Né? Semana a semana, vá corrigindo para estabelecer quais são as prioridades da próxima. Você corrigir e conseguir evoluir. Não é, não, eu espero fazer uma prova hoje, daqui a 3 meses eu faço outra para comparar, né, como é que eu estou. Não, semana a semana. Eu tenho que olhar, sentado no domingo e falar assim, puta, essa semana eu fui um merda estudando. Eu não consegui fazer nada que eu me programei, e aí na próxima semana eu já corrijo a rota. Então, correções de rota são semanais. E você precisa da autocomparação. Você comparar você com você mesmo. Beleza? E para a gente caminhar para o final, que eu espero que a palestra tenha feito muito sentido para você, eu queria destacar aqui os ciclos de ineficiência de estudos, né? Você tem ciclos ineficientes, muitas vezes, e que vão gerar um retardo, né, no seu processo de preparação. Isso envolve, muitas vezes, parar e voltar. Né? Tem muita gente que começa a estudar, né? A gente vê isso aqui, inclusive nas nossas turmas do ATC, a pessoa começa num nível fantástico, aí ela é cooptada pelo fator novidade, né? Porque quando a gente começa algo novo é tudo sempre lindo, maravilhoso, mas a rotina ela exige suor, dedicação, aí depois a pessoa vai esmaecendo, ela vai se perdendo, e depois ela tem um outro estalo, que aí são pessoas que dependem muito da motivação, né, que espera vir a motivação no meio do caminho, aí volta e fala, eu quero recuperar, aí o estudo já caiu de nível, aí não está no mesmo patamar, aí a pessoa volta de novo, aí depois cai de novo a produção, a pessoa sempre depende do fator novidade. Tem gente que o fator novidade é material, tem que ter um material novo, que se eu estudar um material novo, aí surge outro material novo, a pessoa tem 1 milhão de materiais e não estuda nenhum direito. Né? Então, não dependa do fator novidade, que isso vai minar o seu ciclo de eficiência do estudo. Esteja sempre o quê? Em constante rota de evolução. Não pare, né? Você parando hoje, para depois você voltar, para tirar o corpo da inércia de novo, você vai gastar mais energia. Então, continue. Mas eu não estou conseguindo estudar no mesmo ritmo. Tá, se tiver que diminuir, diminua, mas siga. Né? Então, você vai criar, você vai ver, por exemplo, ciclos de ineficiência. Eu sempre digo que às vezes as pessoas começam com a rotina de ativação matinal péssima. A pessoa começa o dia abrindo o celular, não começa o dia abrindo o livro. Começa o dia abrindo o celular, vem 1 milhão de problemas, a pessoa se consome, não consegue estudar direito. Começa o dia abrindo o livro, estudou, depois, quando tiver tempo, abre, vê os problemas e eventualmente resolve. Então,
você tem que pensar em como o seu ciclo de estudos é eficiente, o que gera tração no seu ciclo de estudos que vai fazer com que você tenha resultados reais. E galera, para a gente fechar, né, e eu espero que esse momento, né, quase 1h30 que a gente está aqui juntos, falando sobre suor da aprovação, falando sobre estratégias efetivas que tenham refletido positivamente em vocês. Me digam aí no chat se vocês aprenderam alguma coisa ou tiveram estalo para alguma coisa que vão efetivamente aplicar, que esse vai ser o nosso combinado aqui, né, na nossa palestra de hoje. E o pessoal do presencial aí me diga o que para vocês foi ponto de destaque. Estou aguardando vocês aqui no chat. E enquanto o pessoal do presencial me fala, para vocês qual foi o maior ponto até agora, né, de estalo, de reflexão em relação ao estudo de vocês. Está acima da média, né? Tal do over delivery, massa, entregar mais, entender que não adianta estar na média que não vai passar. Ramon, me diz aí. Pô, não firmar pacto com mediocridade, né? Isso aí, de fato, né? Isso faz muita diferença porque a gente costuma se nivelar, né, por baixo, e quando a gente se nivela por baixo, a gente deixa de conquistar grandes coisas, né? Então você tem que fazer a curadoria até com quem você convive, né? Para quem está olhando realmente para cima. A Mirella falou aqui, grande ensinamento, a parte da procrastinação, do adiamento, né? Do depois eu faço é igual nunca eu faço. Massa. O que mais aí? Me diz a galera do online, o que vocês vão lembrar, né, da palestra de hoje. A Josiane está falando de divisor de águas. Sim, mesmo nos dias ruins, manter a rotina, né, não depender de motivação. Se você depender de motivação, você vai estudar esporadicamente e não constantemente. Né? Esse é o grande ponto. Tá? E por fim, né, quase caminhando para o final, eu quero lembrar para vocês que a vida não é o que acontece com vocês, né? A vida é o que você interpreta do que acontece com vocês. Então, a vida não é o fato em si, não é a situação em si, é o que você interpretou daquilo, né? Então, vejam como vocês compreendem a derrota, como vocês compreendem a reprovação, como vocês compreendem uma situação da sua vida, porque a vida não é o que acontece, é o que você interpreta. Você pode interpretar aquilo como motivo de frustração, de inação, virar as costas e ir embora, deixar tudo de lado, ou aquilo como um gatilho para você evoluir. Então, é como você enxerga verdadeiramente as coisas. Sua interpretação sobre aquilo é mais importante do que o que efetivamente acontece. Por isso que, né, muitas pessoas param no meio do caminho, muitas pessoas não conseguem progredir, muitas pessoas, elas veem os obstáculos como intransponíveis. Porque lá atrás, voltando no início da minha palestra, e voltando no início da sua trajetória, você não escolheu um objetivo fácil, você escolheu um objetivo difícil. E se você escolheu um objetivo difícil, você tem que abraçar os obstáculos que estão durante essa jornada. Então, a escolha do caminho é a escolha do obstáculo. Então, você escolheu aquele caminho, estudo para concurso, não é fácil, é difícil mesmo. Mas se você abraça os obstáculos, você entende os obstáculos, você deixa de ser consumido pela energia daquela dificuldade, você começa a enxergar as coisas sempre sob a ótica da busca de soluções. Então, tudo é como você interpreta, né? As pessoas interpretam determinadas situações na vida de forma muito deturpada, né? E falam, né, algumas pessoas falam, tá bom, é muito comum, né, nessa jornada dos concursos, alguém virar para você e falar o seguinte, ah, não, tá bom, o que aconteceu com você? Concurso não é para você, não. Ah, não, deixa para lá, né? Concurso não é para você. Como assim concurso não é para mim? Né? Como assim concurso não é para mim? Para mim, né? Eu quero ali, né, me dedicar a isso. Então, muitas pessoas vão enxergar aquilo como um obstáculo intransponível. Muitas pessoas vão viver ali a mediocridade como se fosse algo natural, né? Como se não houvesse espaço para crescimento, para inquietação, né? E vocês precisam ser inquietos, vocês precisam ser insatisfeitos, né? Não como sinônimo de ingratidão. Você vai agradecer o que você tem, mas você vai buscar mais, você vai dar passos além e você vai buscar, né, subir a tarrafa de patamar. Por isso que vejam e prestem muita atenção
em relação ao como vocês enxergam as coisas, porque isso vai fazer muita diferença no processo de preparação de vocês. E é isso, pessoal. A minha mensagem final, né, sempre é que vocês sejam imparáveis, né, que vocês não sejam aí, né, simplesmente estagnados por obstáculos ou dificuldades que eventualmente surjam, que vocês possam contornar os obstáculos, que vocês possam achar soluções, que vocês entendam que, né, muitas vezes as pessoas vão vender facilidade, mas não existe, né, facilidade num caminho que vai te proporcionar algo absurdo, como é a aprovação no concurso, como é você, né, ter ali o exercício de um cargo com propósito. Isso vai exigir de você, né, esforço, vai exigir de você horas de leitura, vai exigir de você horas de resolução de questões, vai exigir de você horas, né, de estudos, de informativo. Então não dá para a gente cair no canto da facilidade quando a gente sabe que é difícil, mas o difícil é bom. O difícil é bom quando você está preparado, o difícil é bom quando você tem estratégia, o difícil é bom quando você entende que aquilo é o que você busca. E o que você busca, o que você quer verdadeiramente, né, você não depende de motivação, você depende da criação de um hábito que vai te levar a algo muito mais grandioso do que eventualmente você tem hoje. Então sejam imparáveis, sejam incansáveis, estejam à disposição para fugir da média, porque na média a mediocridade te consome e você não consegue atingir seu objetivo. Muito obrigado a todos vocês, né, quem esteve conosco de forma online. Um abraço para todos, independentemente do lugar do país ou de quem seja, né, recebam o meu forte abraço. Espero que essa palestra tenha sido produtiva, proveitosa para todos vocês. Espero que vocês saiam daqui, que eu tenha atingido o meu objetivo de transformá-los e de levar, né, principalmente essa mensagem importante de que a gente precisa sim derramar suor, de que a gente precisa sim, né, se dedicar ao máximo e que vale muito a pena, vale cada minuto, vale cada instante. Espero que vocês tenham anotado tudo aí e saibam que vocês contam incondicionalmente com o meu apoio, porque eu também serei imparável no processo de preparação de vocês, também serei imparável na busca pelo meu objetivo maior, que é, de fato, né, ajudá-los, auxiliá-los nessa jornada gloriosa, né, e transformadora que é a jornada dos concursos. Um abraço para todos vocês, muito feliz de estar com todos, um abraço para todo mundo que está aqui no presencial, e fica aqui minha gratidão a todo mundo que me acompanhou até agora, portanto, sejam imparáveis. Valeu, pessoal, obrigado!